Bom, pessoal, vamos para mais uma aula. Doutrina dos anjos. Angelologia. Doutrina dos anjos. Os anjos são encontrados em pelo menos 35 livros da Bíblia, né? Em 275 referências. Então, você vai encontrar em mais de 200, quase 300 vezes falando sobre anjos na Bíblia, tranquilo? Cristo ensinou a existência dos anjos, está em Mateus 18:10, Mateus 26:53, quando Cristo falava assim: olha, no céu não se casa, nem se dão em casamento, serão como anjos. Jesus estava falando de anjos. Então, Jesus Cristo veio e enfatizou a doutrina dos anjos, tranquilo? Contribuiu para que a doutrina dos anjos continuasse a partir de Jesus. Anjos não são uma ordem distinta da criação. Os anjos são uma ordem distinta da criação. Foi-lhes dado em oposição a uma posição celestial, ou esfera acima da esfera do homem. Essas passagens bíblicas aqui que está na apostila de vocês vai mostrar que os anjos têm um poder acima dos homens, até porque não está limitado. Nós estamos limitados por causa do corpo físico. Os anjos não, eles não estão limitados, então eles estão acima de nós em poder, tranquilo? A palavra anjo significa mensageiro. Anjo significa mensageiro. Lembra do Gabriel, aquele anjo que aparece trazendo recados? Eu sempre falo que anjos, você vai lembrar de um carteiro que entrega a correspondência, que entrega o recado, que entrega a mensagem. Anjo é mensageiro, tá bom? Então eles têm uma posição celestial acima dos homens. Jesus Cristo ensinou sobre eles e aparece quase 300 vezes na Bíblia. Colossenses 1, 15 e 17. Colossenses 1 e 17 vai mostrar que o anjo não é uma raça, tá? Ele é uma hoste, é um exército. Então não é uma raça, por exemplo, porque há uns anjos que casou com mulher e tal, que gerou, nada disso. Anjo é um exército de Deus, foi criado por Deus. Eles são filhos de Deus. No livro de Jó 1 e versículo 6, fala dos filhos de Deus. Por que filhos de Deus? Porque algumas pessoas, algumas doutrinas, não é cristã, vai falar de anjos, filho de outros anjos. Isso não existe na Bíblia. Anjo é filho de Deus, ou seja, é criado por Deus e não por outros anjos. Anjo não procria anjo, não se casa nem se dá em casamento. Anjo é assexuado. Foram criados num determinado momento, antes da criação do mundo físico. Livro de Jó, capítulo 38, versículo 6 e 7, vai mostrar que os anjos foram criados antes do mundo. Então os anjos foram criados quando? Antes ou depois da terra? Antes da terra. Antes da terra, tá bom? Os anjos foram criados no estado de santidade. Todos os anjos foram criados santos. Todos. Pessoa. Por que o anjo é uma pessoa? Ele tem intelecto. Anjo tem inteligência. Ele tem emoção. O anjo emociona. Ele ira. Ele fica alegre. Então isso é humano. É natureza humana. Isso é natureza pessoal. Isso é de pessoa. Nós utilizamos o antropomorfismo. Dá essa característica, mas o anjo, ele tem inteligência, ele emociona e ele tem livre-arbítrio, ele pode escolher, ele escolhe o que ele quer fazer. Então os anjos têm vontade própria, tá bom? Está em Judas 1:6. Os anjos são seres espirituais. Hebreus 1:14, lembra disso? É o nosso textual dessa matéria. O que diz em Hebreus 1:14? Não são todos eles seres ministradores enviados
a serviço daqueles que hão de herdar a salvação? Então, no final desse curso, você tem que saber o que está escrito em Hebreus 1,14, tá bom? Pelo menos esse versículo, eu quero que você decore ele. Não se reproduzem. Marcos 12:25 vai mostrar que os anjos não criam outros anjos. Lembra que eu falei? São filhos de Deus e não de outros anjos. Eles não procriam. Eles sempre aparecem em masculino. Na postura de vocês, eu mandei aqui, Zacarias 5:9, tem um gênero feminino usado 2 vezes. Lá não deixa claro que é anjo. Lá fala que é uma mulher e tem um anjo conversando com Zacarias. Tome cuidado com essa passagem. Mas também não teria nenhum problema também se o anjo aparecesse como símbolo de uma mulher. Afinal de contas, pessoal, eu quero perguntar para você, anjo tem asa? O querubim, o serafim tem 6, né? Anjo precisa de asa para voar? Não precisa de asa. Então como é que anjo voa? Do mesmo jeito que Jesus voou depois que ele ressuscitou. E como é que nós voaremos depois do mesmo jeito que Jesus e do mesmo jeito que os anjos? Anjo não precisa de asa. Então para que aparece anjo com asa na Bíblia? Porque quando aparece, por exemplo, quando Abraão, no caso, viu os 3 homens, os 3 anjos, o texto original diz que ele viu 3 mendigos andando. É por isso que depois o escritor, na carta, no Novo Testamento, vai dizer para nós exercitarmos a hospitalidade, que por meio dela muitos hospedaram anjos e não sabiam. Está vendo? Então, Abraão não viu um anjo de Deus com a espada, ele viu 3 mendigos caminhando, eram anjos. Então o anjo pode vir do jeito que ele quiser vir, ele é anjo, ele não tem corpo, ele é espírito. Por isso que ele aparece, eu falei, quando ele aparece com o rosto de homem, rosto de boi, rosto de águia, rosto de leão, é para dizer que ele tem atribuições, características, ele é forte, ele é rápido, ele domina, ele é inteligente, é isso. Não é que o anjo tem aquela aparência com 4 rostos, assustador, nada disso. O anjo então, quando ele aparece com asas, é para mostrar que ele veio de cima. Quem tem asa, veio de cima, veio voando. Então você viu um homem de asa, você entende, não é da terra, é do céu, é de cima, é santo. Se parecer um anjo sem asa, você não sabe que é anjo. É tanto que o próprio líder, se não me engano, Josué, ele chega para o anjo e fala assim, você é um dos nossos ou contra nós? Quem é você? O anjo, ele diz, não, eu venho agora em nome do capitão. Eu sou capitão, eu venho como capitão dos exércitos do céu. Ou seja, eu venho como capitão. Ele pode vir como outra coisa também. Ele pode vir como outro nome. Então, gênero feminino aparece, mas tome cuidado. Confere lá, Zacarias 5:9, não vai deixar claro que era anjo não, beleza? Pode ser outra representação, de terra, de igreja, qualquer outro tipo de coisa. Cuidado com isso aqui. Anjo morre? Não, anjo não morre. Anjos não morrem. Lucas 20:36, tá bom? São distintos dos seres humanos. Não são os espíritos dos mortos. São distintos dos seres humanos. Está em Salmos 8, 4 e 5. Não é anjo, não é espírito de quem morreu e fica aí zambetando. Nada disso, nada disso. Eles são seres criados por Deus. Espírito dos mortos não tem nada a ver com isso. Ah, mas eu fui num terreiro, chegou lá e apareceu lá e conversava igual a minha avó, igual. Gente, o demônio, ele vem, ele é para enganar. Ele é o pai da mentira. Então ele se manifesta ali naquela pessoa que está ali, no cavalo dele, e aquela pessoa começa a imitar o espírito, o demônio que anda atrás da pessoa que vai procurar um terreiro de macumba. É um espírito que acompanhou a vida daquela pessoa.
Então aquele demônio que acompanha aquela pessoa que está indo ali procurar uma consulta, passa, encarna e manifesta naquele médium que está ali, e ele começa a fazer de conta que era o parente da pessoa. Mas anjos não são espírito de quem morreu, não, pelo amor de Deus, tá? Tome cuidado com isso aqui. Anjos são ser espiritual e quem morreu não volta mais, não. 10 minutos já esse vídeo. Vamos resumir isso aqui. O ministério dos anjos para com Cristo. Para com Cristo, então, os anjos. Ele predisseram o nascimento de Cristo. Os anjos falou do nascimento de Cristo. Anunciaram o renascimento. Protegeram Cristo quando era bebê. Os anjos protegeram Jesus. Fortaleceram após a tentação. Quando Jesus foi tentado, os anjos serviram Jesus depois. Serviram como? Fortaleceram Jesus. Vai saber como, mas fortaleceram. Os anjos são preparados para o defenderem. Jesus disse que tinha legiões de anjos que podiam defendê-lo. E rolaram a pedra e anunciaram a sua ressurreição. Então, essa passagem aqui está relacionada ao ministério de Jesus. Eles anunciaram o ministério, eles profetizaram, avisaram que ele ia nascer, que ele nasceria, protegeram ele quando era bebê, protegeram a criancinha, fortaleceram Jesus quando foi tentado depois da tentação e estavam preparados para defender Jesus. Se Jesus quisesse ser defendido pelos anjos, se ele não quisesse ir para a cruz, esses anjos estavam preparados para o defender. E eles rolaram uma pedra, o anjo é forte, rola a pedra e anuncia: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Aleluias. Para os crentes, ajuda os crentes em geral, Hebreus 1,14. Hebreus 1,14, eles são seres ministradores a serviço da igreja. Ajuda os crentes, envolvidos em responder às orações dos crentes. Então os anjos querem trazer resposta para você. Ele quer entregar a resposta para você. Eles dão encorajamento. O anjo, pessoal, por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O anjo quer ver você encorajado, cheio de coragem, cheio de fé, cheio de alegria. Então, eles trabalham de acordo com a sua motivação. Eles querem motivar você para ter uma vida de vitória. Anjo da guarda. Existe anjo da guarda? A Bíblia não fala que é o anjo da guarda, mas fala que eles são enviados para nosso serviço. Então, automaticamente, os anjos estão nos guardando. Não é? É igual uma vez que uma pessoa falou para mim: porque quando eu oro para você, eu vejo um anjo pequenininho olhando para você. O anjo era pequenininho, diz que era anjo de criança. Porque quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu era criança. Mas tudo bem, não vamos questionar esse tipo de coisa. Se o anjo é grande ou se o anjo é pequeno. Não. Eu até questionei, mas o anjo pequeno? Sim, mas o anjo pequeno é os que costumam aparecer mais, fazer mais milagres e tal. Beleza, não vou questionar isso. Mas de fato existe anjos acompanhando a nossa vida o tempo todo. Observa a experiência do cristão. 1 Coríntios 4:9 e 1 Timóteo 5:21. Eles observam o seu trabalho, os seus talentos, a sua motivação, o que você tem feito diante de Deus. Os anjos observam isso. Eles são interessados no esforço evangelístico. Os anjos têm vontade de ver o reino de Cristo na face da terra. Eles cuidam do crente na morte. Lembra quando Lázaro morreu, que os anjos vieram e levaram ao seio de Abraão? Então quando você morre, os anjos vêm cuidar de você, né? Espero que você demore bastante a morrer, mas se você morrer hoje, os anjos estão esperando para te levar, te conduzir ao seio de Abraão, lá no terceiro céu. Vamos lá.
para os não crentes. Primeiro falamos do anjo do ministério de Jesus, depois falamos dos anjos para os crentes, para a igreja, e agora para os que não são crentes, ou outra área. Miguel é o guarda de Israel, Daniel 12, versículo 1. Naquele tempo levantará Miguel. Quando eu falo que Miguel é o guarda de Israel, eu tenho que tomar cuidado, porque você vai ver pessoas na igreja expulsando o demônio e mandando o anjo vir. Vem Miguel, manda Miguel aqui. Miguel é o guarda da fronteira de Israel. Miguel é um anjo, ele tem o nome de Miguel. Então se Miguel vier aqui, a fronteira lá de Israel vai ficar desguarnecida. Aí fica fácil dos inimigos de Israel atacá-los. Então, tome cuidado com isso. Aí, mas eu chamei Miguel e funcionou. Funcionou. Deus tem mandado um outro anjo no lugar dele, será um primo? Brincadeira. Mas Miguel é um anjo só. Não dá para ficar chamando Miguel ao mesmo tempo. Os cultos acontecem todos no mesmo horário, mais ou menos. 7h30 até 9h30, 9 horas. Então, no horário que vai expulsar demônios, é tudo depois de 9 horas. É 8h45 até 9h30. Se toda a igreja vai se chamar Miguel, ele fica perdido. Então Miguel é o guarda de Israel. Ele guarda as fronteiras de Israel. Tá bom? Cuidado com isso. Lembra que eu falei que nós devemos aprender a dizer: o Senhor te repreenda? Tome cuidado de ficar mandando um anjo para lá e para cá. Envolvidos em executar julgamento no período da tribulação. Na tribulação, os anjos executarão julgamentos. Apocalipse 8:9, as trombetas, as taças, os anjos farão esse trabalho. Tá bom? Os anjos trazem castigo aos descrentes. Eles trazem castigo aos descrentes. Atos 12:23. O anjo mata. Tá bom? Como matou Ananias e Safira. Envolvidos quando o Senhor voltar para buscar sua igreja. Então, os anjos do ministério de Jesus, aprendemos. Anjo para os salvos, para a igreja. E agora, num contexto geral. Para guardar Israel, para executar julgamento, para castigar e para trabalhar com a volta de Jesus Cristo. Pessoal, ficamos por aqui. Grande abraço. Deus abençoe em nome de Jesus. Os anjos do Senhor acampa ao redor do que os temem e o livra de todo mal. Deus abençoe.